É um tema assim, eu não trouxe uma passagem específica, não trouxe um, um tema tipo assim, hoje nós vamos falar sobre egoísmo, caridade, vamos falar um pouquinho de tudo, né? O que eu queria pensar um pouco com vocês hoje. Não sei se já aconteceu com vocês, da gente chegar, pegar para ler alguma coisa, tipo essa mensagem que a gente teve agora, a gente olha e fala, nossa, de novo essa mensagem, né? Já vi isso 500 vezes, né? Toda vez que eu estou tendo contato com o Evangelho, eu estou vendo mais ou menos a mesma mensagem. Mas por que eu não consigo praticar? Né? O que está faltando? Eu acho que isso. Vou trazer algumas coisas aqui hoje, algumas referências, alguns pontos para a gente refletir mesmo da nossa vida. Né? O que para cada um de nós está faltando, né, para a gente conseguir chegar lá, para a gente sair um pouquinho da teoria que a gente já conhece, né, e a gente chegar na prática, que é algo bem diferente. Mas aí eu vou começar com uma parábola bem conhecida por todo mundo, né? Acho que é a parábola mais famosa que nós temos, porque o próprio Jesus é quem explica, né? Logo que ele conta a parábola do semeador, os discípulos já perguntam para ele, mestre, mas o que você quis dizer com isso? Por que você falou desse jeito? Que história é essa? E aí Jesus vai explicar. Então, vamos relembrar aqui junto. Já vou contando e falando meio que a explicação que Jesus coloca para nós, né? Como é que a gente pode pensar um pouquinho. Então ela começa assim: certo homem saiu para semear. Os camaradas, o semeador, e vai distribuindo sementes, jogando sementes, né? Para que essas sementes, com o objetivo, né, de que essas sementes germinem, que elas brotem. E aí, a gente vê que essas sementes elas caem em três terrenos diferentes, inicialmente. Então, o primeiro grupo de sementes cai à margem do caminho. E aí vem os pássaros, rapidamente comem aquelas sementes, o vento leva, uma semente que, logo que caiu, ela nem chegou a germinar. Né? Jesus já explica que muitas vezes esse cenário representa aquela pessoa que tem contato com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a doutrina espírita, ela tem contato com o ensinamento moral que a gente está sendo direcionado, mas ela não tem nem ali aquele tempo para absorver. Né? Como diria, entra no ouvido e sai no outro. Né? Então, assim, aquela pessoa que não deu nem tempo daquilo gerar um fruto na cabeça dela. Né? Nem germinou, já foi abarrotado logo pelo dia a dia. Então, os pássaros levaram, comeram essa ideia. Né? A rotina não deixou a pessoa prestar atenção na grandeza daquela semente. Teve nem a oportunidade. Um segundo grupo de sementes cai no terreno pedregoso, né? Vou ter aquelas britas ali para a gente, para representar. E aí essa semente ela até nasce, né? Ela até germina, mas logo que vem o calor, a chuva, ela morre. Por quê? A raiz dela não conseguiu alcançar a terra, né? A raiz dela ainda ficou ali na superfície e não conseguiu fornecer para aquele brotinho a sustentação necessária para resistir às adversidades, a sustentação necessária para extrair daquele solo a água, os sais minerais, né? O brotinho precisa para sobreviver. Então, logo que vem as primeiras dificuldades do mundo, essa semente ela já queima e morre. Aquela pessoa cujo coração é de pedra, vamos usar essa metáfora, né? A, a, o entendimento da lei divina não chega nem a aprofundar no coração dela, não chega a criar sustentação daquelas ideias, daqueles conceitos, fica ali na superfície. E aí, quando o mundo vem com as dificuldades, é aquela pessoa que rapidamente questiona a fé, questiona ali a relação com Deus, põe a culpa em Deus e deixa para lá. Né? Às vezes isso acaba acontecendo. Uma relação ali que não teve profundidade suficiente para vencer as dificuldades que a vida põe. O terceiro grupo ainda cai no meio dos espinhos. No meio dos espinhos. Então, a semente ela até cai numa terra, iria conseguir gerar suas raízes, era uma terra, vamos dizer assim, fértil, mas ela já encontra plantas muito maiores e espinhentas, desenvolvidas, fortes, já frondosas, ao redor, que sufocam aquele brotinho e não permitem que ele cresça, que ele tome uma proporção maior, gere frutos, etc. Representa aquela pessoa
cujo coração já está tomado de espinhos. Materialismo, né? Já tem ideias ali demais materialistas, já está numa rotina que a pessoa não tem tempo para essa mensagem maior, a pessoa não tem tempo para entender, para viver a lei de Deus e perceber como ela é boa, como ela é gratificante, como que ela soma, como que ela faz sentido os nossos sentimentos, porque os espinhos já estão lá grandes demais, sufocando e tomando tudo que aquela terra tem, ocupando todo o sol, né? É o materialismo. Ele não permite que outra coisa cresça ali junto, né? Não é à toa que existe a passagem que está no Evangelho, não poder servir a Deus e a Mamon, né? É mais ou menos dentro dessa lógica. Mas, felizmente, né, ainda existe um último grupo de sementes que cai na terra boa. E aí essa aí é boa mesmo. Nasce a planta, e produz, e germina, e é uma beleza, né? Dá certo. E aí Jesus coloca assim, mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende, né? Você se pergunta, poxa, por que esse grupo foi tão diferente dos outros 3 anteriores, né? Por que esse aí deu tão certo? Jesus explica desse jeito. A pessoa que ouve a mensagem e a compreende. A gente tem que se perguntar, será que a gente está compreendendo a lei de Deus? O que será que Jesus quis dizer com esse compreende? Muito por aí que a gente precisa, porque a gente olha e fala, poxa, eu não me sinto essa semente, essa terra boa, onde a lei de Deus está brotando e gerando novos frutos e aquela beleza, né? Ah, eu me identifiquei mais ali um pouquinho do espinho, um pouquinho da pedra, às vezes pássaro, mas o que falta, né, para eu realmente, essa lei de Deus realmente entrar no meu coração e sair dele, né? Ir para as outras pessoas através das minhas ações, das minhas vivências, né? Então, é muito esse o nosso objetivo aqui da noite, para a gente ir pensando. São motivos diferentes para cada um, né? Mas eu vou trazer algumas coisas para a gente refletir o geralzão, a maioria das pessoas, beleza? Então, vamos aprofundar um pouco nessa compreensão, né? O que será que é essa compreensão que Jesus estava se referindo quando ele explica a parábola? Será que é um entendimento racional da lei divina? É a gente ler e entender o que está escrito ali? O pessoal tentou fazer uma pesquisa para ver mais ou menos uma coisa parecida, né? É meio difícil fazer uma pesquisa com isso. Mas achei curioso, resolvi trazer aqui para a gente. Fizeram o seguinte, pegaram pessoas que estudavam sobre ética, né? São palavras um pouco mais complicadas, porque na doutrina espírita, no livro dos espíritos, a moral que Kardec se refere não é exatamente o que a gente chama de moral hoje em dia. Mas assim, de uma forma geral, pessoas que estudam leis éticas, eles, pela filosofia, os caras estudam como é que a gente pode se relacionar uns com os outros, de modo que eu não fira vocês, vocês não me firam, e vice-versa, né? Nesse esquema. Tem um camarada que estuda muito isso, Kant, todo o pessoal que vem ali junto com ele, eles falam muito sobre isso, sobre você respeitar os direitos dos outros, respeitar o outro enquanto indivíduo. E é muito legal, porque assim, não estou dizendo que eles são cristãos, mas muitas vezes eles vão propor atitudes parecidas com o que a moral cristã ia propor naquela mesma situação, né? Só que os camaradas, eles estudam, poxa, livros complexos, eles fazem doutorado, eles correlacionam, eles estudam em alemão, é complicado. E eles são professores disso em universidades. Eles falam, será que a conduta desse cara, que estuda tanto isso, é diferente de um camarada que, sei lá, estuda matemática, química? Nada contra, né, as exatas, mas assim, representando um camarada que também estudou muito, ocupa uma posição parecida, mas o tema do estudo dele é muito diferente, né? E eles colocaram assim critérios tipo, é meio difícil você avaliar isso, né? Você quantificar, mas eles tentaram assim, o quanto do tempo, do salário que essa pessoa doa para os necessitados, para os familiares, né? Para aqueles que realmente dependem ali dela, filhos, pais, irmãos, em alguma medida. Olharam para instituições de caridade, né? Se o camarada participava mais, participava menos. Eles foram lá nos livros que falavam sobre isso, né? Os livros, sei lá, no Kant, por exemplo, que fala sobre isso. Eles foram ver
que na verdade não tinha muita diferença. Que na verdade o cara estudar muito sobre aquilo não necessariamente fazia ele ser muito diferente de um camarada que estudava muito outra coisa. Ele estava ali naquele jeito que mediram, né? Claro, um jeito bem superficial, mas assim, na pesquisa não conseguiram identificar essa diferença. E o livro, olha que engraçado, o livro falando sobre a importância de você respeitar a regra, você respeitar a lei, muitas vezes não era nem devolvido. Ou seja, o camarada pegou o livro, leu, mas não aprendeu nem o básico que era para devolver o livro. É claro que assim, né, gente? É um livro grande, livros grandes as pessoas ficam muito tempo lendo, a chance de esquecer, perder, levar para algum lugar, emprestar, acaba sendo maior. Mas enfim, essa pesquisa que fizeram, tentaram identificar isso e viram que não, essa compreensão a respeito de um assunto não necessariamente faz você praticar aquele assunto, né? E a gente tem exemplos legais disso na doutrina. E um deles é o irmão Jacó. A gente está muito acostumado a ver o relato do André Luiz, né? O André Luiz ele vem trazer para a gente a vida no plano espiritual de uma forma muito bacana, né? Porque o André Luiz ele tem uma riqueza de detalhes, o jeito que ele escreve, só os nomes que ele dá que são bem engraçados, né? Mas assim, fora isso, é... ele é um camarada assim muito bom em descrever as coisas, sabe? E a gente aprende muito com ele. E a gente tem que ver que o André Luiz ele traz uma posição muito maneira. Sou fã dele, tá, gente? Mas assim, o que o André Luiz ele representa? Quando a gente pega para ver lá o nosso lar, o que vai contar primeiro, segundo capítulo do livro? O André Luiz representa um camarada de muito sucesso na Terra, né? A profissão dele era invejada socialmente, ganhava muito dinheiro, morava num bairro muito nobre, tinha uma família que era uma família modelo. Então, assim, ele era um camarada que o povo olha e fala, nossa, esse cara aí queria ser igual a ele. Esse camarada aí venceu na vida, venceu na vida. É isso, o André Luiz era um camarada que venceu na vida na matéria. Só que quando ele desencarna, ele percebe que, na verdade, ele não venceu muito nessa vida. Né? Que as coisas todas que ele conquistou ficaram aqui na matéria. E que as coisas que realmente importavam, a isso ele tinha dedicado muito pouco. E aí ele passa um perrengue bom. Né? E é muito legal que ele vai contando essa reforma dele e ele realocando os valores dele. Legal que o André Luiz ele não é um cara mau. Você fala assim, nossa, o André Luiz ele era mau. Não, ele era um camarada materialista camarada egoísta da nossa sociedade. É um camarada desses que, no caso, ele era médico, um médico qualquer, comum, um camarada desse que a gente encontra na rua, tá aqui, amigo nosso, né? Não é um camarada assim que passava a perna nos outros e por isso ele se deu mal. Não. A posição que o André Luiz conta para nós é de um camarada respeitável para aquela sociedade, né? Só que sem os tesouros que realmente importam, né? Ele só se preocupou com os tesouros que os ladrões podem roubar e as traças podem roer, né? Mas os tesouros do coração que realmente ele levaria para a vida além do túmulo, ele dedicou muito pouco tempo, né? E aí ele sofre um pouco essas consequências. E aí, na série de livros dele, ele vai contando para a gente dessa, somente o nosso lar, né? Mas depois ele vai evoluindo, vai entendendo cada vez mais, vai explicando cada vez mais coisa para a gente, né? Muito legal. Mas agora tem um outro camarada, que é esse irmão Jacó aqui. Ele vai contar uma outra perspectiva. Esse irmão Jacó, ele era um camarada trabalhador do movimento espírita, bom cara dedicado, né? Um cara que tentava, um cara que conhecia o Pentateuco, conhecia o Evangelho de Jesus, dava palestra, um cara, assim, realmente comprometido com a causa espírita, vamos dizer assim. E aí ele tinha um combinado com os amigos dele de grupo mediúnico, que quando um deles desencarnasse, voltaria para contar como é que foi o processo, como é que ele estava e tudo. E ele desencarna primeiro. E aí ele volta e psicografa junto com o Chico um livro que se chama Voltei, para honrar com o compromisso que ele fez com os amigos dele e trazer muito ensinamento para a gente, que é um livraço. Por quê? Vai contar agora de uma outra perspectiva. Porque o André Luiz ele era ignorante no sentido de não saber da realidade espiritual, né? Um camarada, assim, materialista mesmo. Né? Teve ali os contatos que as pessoas na nossa sociedade têm, mas ele não conhecia, não dedicou, né? Não foi muito profundo nisso. O irmão Jacó foi.
Só que aí é muito legal ele contando, né? Porque ele vai contando o seguinte, ele tá muito doente e tal, o corpo dele definhando, a família cuidando dele, de repente ele começa a se perceber, assim, ele olha e fala, opa, peraí, é meu corpo ali. Aí ele fala, meu Deus do céu, eu tô morrendo, tô desencarnando. E ele vai ficando desesperado, ele, não, não, calma, eu só tô desencarnando, a vida não é a matéria, isso é só meu corpo. Aí ele vai, racionaliza, de repente fala, meu Deus do céu, eu tô morrendo, olha eu ali. E aí ele volta nisso, aí ele oração, pede ajuda, foca, de repente ele fica com medo de novo, mas o que vai ser, o que vai ser da minha família? E aí ele fica nisso, ele vai contando essa angústia, que é muito nossa, assim, né? Uma angústia, se a gente merecer, a gente ele sabe a teoria daquilo que ele acredita, mas o sentimento dele ainda está dividido, né? Porque ele ainda está apegado aqui na matéria, como todos nós. Ele vai contando esse conflito, mas ele é ajudado pelos benfeitores espirituais, inclusive o Bezerra de Menezes vai lá ajudar ele, tudo. Ele consegue ser resgatado, assim, muito mais facilmente com o André Luiz. Nem se compara, né? Só que nisso, que ele tá lá, nossa, no perrengue, assim, com muita sustentação fluídica pelos benfeitores, e rezando, passando aperto, se ele desse uma bobeirinha, baixava o nível vibracional dele. Ele olha, tem uma senhorinha ali, de boas, assim, tranquila, tranquila, assim, já vendo as questões espirituais, aliviada, aquele espírito brilhando. E aí ele saca. Ele olha e fala assim, toda a teoria que eu estudei, ela praticava. Às vezes sem nem saber, sem nem ler o que ele leu, né? Sem nem falar sobre o que ele falou, ela praticou. E eles estavam em posições muito diferentes. Por quê? O entendimento teórico das coisas, muitas vezes, não vai ser essa compreensão que Jesus estava falando, né? É algo que vai um pouco além da gente ler, decorar, ler, saber, né? Da gente ler várias vezes. A gente tem que ir um pouco além disso, né? É mais difícil que isso. Se fosse só decorar, ainda dava, é relativamente fácil, mas é um pouco mais difícil. Mas a gente se pergunta, então não adianta nada ler, estudar? Calma, calma, né? Não é 880 o negócio. Então vamos pegar aqui uma comparação para a gente fazer. Vocês sabem o que é isso, gente? Essa imagem, um cuscuz, né? Isso aqui é um cuscuz pronto que deu certo, né? E eu tentei, eu não sou muito bom de cozinhar, né? Fora pratos com ovo e miojo, o resto não é o meu forte. Mas enfim, eu resolvi aprender a fazer cuscuz. E aí foi aquela coisa assim, poxa, como é que faz? E você, quando você compra o flocão, atrás vem a receita. Não sei se você já viu. Aí um camarada foi me ensinar e falou assim, olha, você pega o cuscuz, você vai botando sal, coloca água nele. Tá, quanto de água é para eu colocar? Olha, até ele ficar com essa consistência aqui, ó. Não, mas quanto de água? Ele, olha, põe a mão aqui para você ver. Eu falei, tá bom, eu botei a mão. Aí, mas ele tem que ficar soltinho. Você vai colocar ele na cuscuzeira com a panela toda diferente. Você vai colocar ele ali, mas ele tem que ficar soltinho. Não pode ficar empapado, mas também não pode ficar seco. Eu falei, tá bom. Aí coloquei lá, tá, mas e aí? Aí você deixa no fogo. Quando? Até ficar pronto. Quando que fica pronto ali? Quando vier o cheiro do cuscuz pronto. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, pô. Não, mas depende do tanto de cuscuz que você pôs, a potência do seu fogão, o tamanho da cuscuzeira. Você vai ter que ir pelo cheiro. E tá bom. E aí eu fui lá, botei, aí eu fiquei lá, coloquei, fiz todo o processo, e de repente veio aquele cheiro de queimado, né? Aí eu falei, não, droga, não deu certo. Eu tentei de novo, e de novo, e de novo. E depois de muitas tentativas, ele começou a ficar comível, né? E aí você fala, poxa, isso parece bastante com a lei de Deus, né? Você entender a receita, você entender aquele passo a passo, não te garante que você vai acertar, né? Você tem que fazer o quê? Tentar várias vezes. Só que você tem que tentar de novo, e aí você tem que olhar e falar assim, poxa, mas o que deu errado dessa vez? Será que eu botei água demais? Será que eu deixei tempo demais? Será que eu não botei sal? Né? Será que o fogão está fraco? Você vai ter que ir analisando para você tentar de novo numa próxima. Quer dizer que você vai acertar? Não. Quer dizer que você vai tentar de novo. E aí você tenta de novo, até que uma hora, depois de muito praticar, você começa a entender o que é essa textura do cuscuz no ponto certo, o que é esse cheiro
do cuscuz pronto, que vem antes do cheiro do cuscuz queimado. E aí você vai acostumando os seus sentidos, você vai acostumando com aqueles sinais de que você está no caminho certo, né? E aí, praticando muitas vezes, você vai começando a acertar, né? Aí você fala, poxa, mas não adianta nada ter a receita? Cara, se já é difícil com a receita, imagina sem, né? Se eu pegasse o cuscuz, jogasse lá, jogasse água por cima, aí é que eu não ia acertar nunca, né? A chance de eu acertar é, assim, muito menor. Então, a receita é importante? Muito. Mas ela garante que eu vou ter sucesso? Não. Eu querer acertar garante que eu vou ter sucesso? Não. Tentar muito garante? Cara, se eu tentar muito, muitas vezes, e analisando os meus erros anteriores, uma hora eu vou acertar, né? Uma hora eu vou acertar, nem que eu gaste todo o flocão do mundo, mas uma hora vai dar certo, né? Então, assim, a gente começa a entender que a lei de Deus ela é muito mais parecida com essa receita do que com um manual, né? Às vezes a gente quer um manual para a gente acertar. Só que não é assim, né? Mesma coisa, gente, não sei se vocês já tentaram tocar piano, por exemplo. Piano é um instrumento, até você tentar parece algo muito fácil, né? Quando você aperta a tecla, sai o som. Então é só você apertar as teclas na ordem. Que mistério que tem isso? Você olha lá no papelzinho, a ordem das teclas, você aprende a apertar na ordem. Você vai saber tocar piano. Quando você tenta, você vê que não é nada desse jeito. Você simplesmente não consegue. Não sai a melodia que você quer, você não decora. E não é pensando, olha que doideira, não é pensando, ah, vou apertar primeiro essa, depois a pretinha, depois eu volto na branca, aí eu pulo duas e aperto lá. É assim que você toca piano, né? A pessoa ela vai simplesmente, ela consegue tocar pela melodia, pela prática também. Não é racionalmente pensando, ah, eu vou acertar aqui, ah, eu vou ser humilde agora. Não, ela vai se expondo, aprendendo, se analisando, até que ela vai e faz aquilo naturalmente, né? Através da experiência, das tentativas e da análise dos próprios erros. Né? Eu sempre tem que frisar isso muito, porque não é só você tentar muito. Né? Você tentar muito sem o compromisso de acertar, né? Sem analisar aquilo que você está fazendo de errado, aí, meu amigo, até você acertar vai ser bem difícil. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque quando a gente começa a pensar assim, a gente vê que, poxa, eu estou vendo a mesma mensagem várias e várias vezes, que bom, você está voltando ali na teoria, você está tendo a oportunidade de olhar e falar, mas, poxa, está falando aqui sobre a paciência, será que eu fui paciente mesmo? Não. Aí você olha para suas atitudes e tenta entender por que não, o que te faltou, o que entrou para você como prioridade no lugar de ser paciente, né? E você vai identificando, conhecendo, né? Que a gente fala. E aí você tendo várias vezes o contato, revisitando a teoria, olhando de novo lá na receita, mas peraí, quantas colheres que era mesmo para eu pôr? Aí você começa a chegar mais perto de acertar, né? Então, assim, a gente começa a entender, em linhas gerais, que realmente o nosso processo evolutivo, a gente vai errar muitas vezes, né? A gente vai precisar revisitar a mesma mensagem várias vezes, de formas diferentes, apresentadas de forma diferente, né? Falando ali mais ou menos nessa ideia de que eu tenho que me importar menos com o meu prazer e me importar mais com a felicidade do outro, né? Isso aí é falado de várias formas, inclusive a gente falou aqui uma delas na filosofia, algumas, né? Nem todo mundo na filosofia, mas chega mais ou menos nesse sentido, né? Outras religiões, outras culturas, né? A gente vai vendo essa importância, poxa, ao longo da nossa história da humanidade. A gente tem um camarada que vem e fala assim, olha, gente, poxa, será que eles não estão entendendo? Já sei, eu vou lá e vou fazer o cuscuz para eles verem o que é um cuscuz bem feito, né? Aquele que veio para ser o nosso modelo e guia, né? Que é Jesus. Ele veio, ele não simplesmente falou assim, olha, o caminho é para lá. Isso ele seria apenas um guia, já seria muito bom. Mas não, ele falou, olha, o caminho é para lá e a gente percorre ele desse jeito aqui, ó. Olha só, presta atenção. Foi e mostrou. Então ele é o modelo e o guia que Deus ofereceu a nós para servir de orientação, né? Então, assim, a gente tem que revisitar, falar, poxa, como é que Jesus fez, o que ele faria, o que ele ensinou, tá sempre voltando nesse sentimento, nessa tentativa, para a gente chegar mais perto de acertar, né? Mas também lembrando que, assim,
Faz parte também a gente errar, né? Errado a gente errar, né? É um problema a gente errar? Cara, não. O que é um problema? É a gente não querer acertar, né? A gente fazer um negócio de qualquer jeito e é isso aí, eu vou errar mesmo. Não. Poxa, a gente está, se errar, se deu errado, mas pelo menos a gente está ali analisando, tentando, para pelo menos na próxima, se a gente errar, que seja de outro jeito, por outro motivo, né? Mas não pelo mesmo que a gente errou hoje. Então, é a gente ir chegando cada vez mais perto, né? Cada um ali no seu passo, cada um ali no seu momento de entendimento, mas todo mundo tentando ir nessa direção. E aí vem uma questão, né, que para a gente pensar, por que a gente não consegue na prática, né? Por que o cuscuz queima? A foto aqui dele, como é que fica? E na doutrina espírita, a gente põe as coisas nessa ótica maior do egoísmo e da caridade, né? Isso é algo muito diferente, muito interessante da doutrina espírita. Igual a gente estava conversando do André Luiz, né? A gente não põe necessariamente na ótica da vileza, da maldade, né? Mas da pessoa que ela não quer o mal dos outros, né? A pessoa má, ela não quer prejudicar o outro. Não, ela não quer nem gastar o tempo dela com o outro, ela quer simplesmente se dar bem, né? Ela quer simplesmente ter prazer. Quanto de prazer? O maior que ela conseguir. Se ela precisar prejudicar o outro, aí, infelizmente, foi uma fatalidade, né? Mas, assim, não é o objetivo dela. Não é o nosso objetivo quando a gente está sendo mal. Não é prejudicar o outro para a gente ficar feliz. Não. É simplesmente a gente querer curtir, né? Querer aproveitar todo o nosso tempo para a gente, querer aproveitar todo o nosso recurso para a gente, parafraseando um pouquinho, usar todos os talentos que a gente recebe para a gente, né? Esse é o objetivo. E qual que é o nome que a gente dá para isso? Egoísmo. O egoísmo é o contrário da virtude. O egoísmo é a gente ir totalmente contra a lei de Deus. É isso que a doutrina espírita vai colocar para a gente. E o que é a gente ir totalmente a favor da lei de Deus? A caridade. Né? A doutrina espírita coloca isso como uma orientação maior. Né? Então, assim, tanto que tem a questão 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. E aí eles vão explicar, né? O que Jesus estava querendo dizer, qual que é esse caminho, então? Vai falar da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. Essas três coisas que vão ser um resumo do que é a caridade. Então vamos pensar um pouquinho. A benevolência é você querer o bem para o outro, de uma forma geral. Mas essa boa vontade para o outro. Né? Você olha ali o camarada, não fez nada, você gosta dele. Sabe por quê? Porque ele é seu irmão. Né? Porque, cara, não tem como você ajudar Deus, ir lá em Deus e falar, pô, Deus, deixa eu te ajudar a construir um planeta aqui. Não dá. Mas o que você pode fazer? Ajudar quem ele já criou. Né? A nossa parte na criação é aqui, interagindo uns com os outros. Então, você olha para um irmão seu, você fala, poxa, ele é a oportunidade que eu tenho de praticar a lei de Deus. Ser bom, né? Ser melhor do que eu era ontem, né? O meu progresso é ajudando esse camarada aqui. Eu quero o bem dele. Ele estar bem, ele é muito bom para mim, é muito legal, né? É sobre ele estar bem o processo, né? Isso é benevolência. Facinho, né? O primeiro ponto. O segundo vem indulgência. Que assim, que aí você vê aquele irmão ali do seu lado. Só que aí quando você chega perto, você vê que ele tem vários defeitos, né? Ele tem vários vícios, ele tem vários problemas que vão te incomodar bastante, né? Porque, poxa, o irmão ali do seu lado ele é egoísta, ele tem uma maquita poderosíssima que ele liga no domingo às 6 da manhã e faz um barulhão, sabe? Seu irmão, poxa, ele tem ali muitas coisas que te incomodam. E você ser indulgente é você entender que está tudo bem, né? Que é isso mesmo. E sabe quem mais também é assim? A gente. A gente também tem um monte de vício que incomoda as pessoas. E é isso aí, né? A gente está aqui justamente por conta disso. Para a gente evoluir, a gente precisa interagir com os nossos irmãos que têm esses vícios. Por quê? Se ele não tivesse vício nenhum, se ele fosse assim, Jesus, né? Como é que eu ia testar minha paciência?
né? Então, é justamente por ele ter vícios que ele é importante no convívio comigo. O Emmanuel ele fala assim que só o diamante lapida o diamante, né? Precisa de uma coisa muito dura para você riscar outra coisa muito dura. Você pegar uma coisa mole, um giz, por exemplo, nunca que vai riscar um diamante, né? Então, a gente precisa desse irmão. Tá tudo bem ele ter defeitos, inclusive é importante que ele tenha, né? Isso é a indulgência. Só que mesmo você entendendo isso tudo, ele te machuca, né? Ele vai e fere o seu orgulho, ele vai e, pô, te ofende. Aí vem o terceiro ponto, que é o perdão. Né? Que aí você não vai descartar aquele irmão para sempre e prosseguir com todos os outros o resto da sua vida evolutiva. Não, você também tem que amar aquele irmão ali. Né? Então, até ele, você vai ter que perdoar em algum momento e para prosseguir a jornada evolutiva. Então, com benevolência, indulgência e perdão. Esse aqui é o caminho simples que é colocado para nós, o caminho da caridade. E a gente fala, poxa, mas caridade não tem a ver com, poxa, um sorriso para quem necessita, você doar alguma coisa sua para outra pessoa, o óbolo da viúva. Sim, né? Você tendo benevolência com seu irmão, você não vai fazer assim, poxa, o camarada tá ali sentindo frio, vou dar uma roupa para ele, porque eu tenho que fazer caridade, né? Porque é a minha cota de caridade do mês que eu preciso fazer todo mês, senão não vou ao nosso lar, né? Não, não é por aí. A questão é, você vai olhar e vai falar, poxa, eu tenho benevolência. Então, você olha e fala, o meu irmão ali, posso ajudá-lo. Quero o bem dele. Como é que eu posso ajudar ele agora, nesse momento? Com um casaco. Que bom que eu tenho um casaco, algo simples de resolver, né? Então, toma aqui. Essa caridade, quando ela é verdadeiramente entendida e praticada, ela gera, sim, essas ações em que a gente doa nosso tempo, doa nosso recurso, auxilia das formas que a gente pode naquele momento, né? Ela não é sobre isso, mas ela tem isso como consequência, né? Você fala, então não vou deixar para lá, no dia que eu tiver boa vontade com meu irmão, aí eu ajudo. Não, o Emmanuel ele fala, a disciplina precede a espontaneidade, né? Essa é clássica e pega na veia. Por quê? Se você ainda não faz de forma espontânea, então faça por obrigação. Mas faça, né? Que uma hora a disciplina, né, de você se obrigar a fazer vem antes da espontaneidade, daquilo ser natural. Por exemplo, escovar dente, né? A gente escova dente hoje em dia de forma natural, né? Você vai dormir sem escovar dente, você fala, nossa, faltando alguma coisa, né? Não tá legal, não, peraí, eu preciso escovar dente. Aí você levanta e vai escovar dente antes de dormir. Você nasceu desse jeito? Não, você deu muito trabalho para seus pais. Na base da disciplina, aquilo se tornou um hábito espontâneo para você. Então, assim, o Emmanuel fala que a gente tem que fazer a mesma coisa com esses atos que a gente entende que vão fazer o bem para o nosso irmão. A gente começa na disciplina, uma hora vai ficar espontâneo, beleza? E aí, gente, vou passar isso aqui. A gente tem que pensar e olhar um pouquinho também para o dia a dia, né? Que a gente está falando muito assim da lei de Deus. É algo, poxa, complexo, né? A gente tem que olhar para os nossos pequenos vícios que a gente tenta corrigir e não consegue. Às vezes a gente atrasa. Ou outro vício qualquer que seja, às vezes um vício na nossa alimentação, na forma como a gente trata as pessoas, a gente não ter paciência, né? Cada um tem aí o seu calcanhar de Aquiles, né? O seu ponto fraco. Mas eu acho que o de estar atrasado é algo que todo mundo já viveu e é bom para a gente entender. E assim, todo mundo já teve aquele momento, poxa, você tem um compromisso ali, um casamento, compromisso que você não pode perder, tem um horário para começar, se atrasa, aí você vai naquela correria, naquela aflição, você vai de carro, você vai no trânsito desesperado, você vai de ônibus, você está aflito, o motorista para a pessoa entrar no ônibus, você fala, meu Deus, não para não, pelo amor de Deus, continua. E aí aquela aflição, aquele negócio horrível, você vai pagando seus pecados o trajeto todo, chega lá no lugar, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Aí você fala, nossa, agora nunca mais eu vou atrasar, né? Aí no próximo casamento, o que que acontece? Né? Muitas vezes a gente erra, aí quando chega na próxima oportunidade da gente acertar, a gente comete o mesmo erro. A gente não está fazendo aquilo de olhar e falar, poxa, o que que eu errei? Né? O que faltou dessa vez? A gente simplesmente continua no piloto automático, fazendo as coisas do jeito que estava.
E assim, às vezes a gente nem se aproxima tanto, vamos dizer assim, do evangelho, do centro, das coisas que a gente sabe que fazem bem pra gente, porque a gente sabe, lá no fundo, se a gente olhar e ler aquela mensagem, agora vamos pôr esse exemplo aqui, eu estou atrasado, eu queria resolver esse meu problema de eu estar atrasado. Mas se eu pegar para ver a vida de Jesus, eu vou ver que eu preciso fazer muito mais coisas do que simplesmente não atrasar. Né? Eu vou precisar reformar em mim coisas muito maiores, que eu não estou afim de mexer com isso agora, que eu estou bem satisfeito do jeito que as coisas são, com os meus vícios, né? Eu estou tranquilo. Tem umas coisas que me incomodam, essas eu queria mexer, mas eu sei que se eu chegar perto demais desse cara, ele vai me influenciar, eu vou ter que mexer num monte de coisa que eu não quero nesse momento, né? É mais ou menos tipo quando você é criança, aí você tá com dor de dente, e aí você vira e fala assim, não vou falar para minha mãe. Não vou falar para minha mãe, porque se eu falar para minha mãe, ela até vai me dar uma dipirona, eu vou ficar de boa. Mas amanhã, ela vai me levar naquele cara, aquele cara terrível, o dentista. E aí o que, que ele vai fazer? Ele não vai me dar dipirona, ele vai arrancar meu dente, e pior, ele vai mexer nos outros dentes tudo. E não adianta você falar com um dentista que não é para mexer nos outros dentes, que ele vai mexer, né? E é meio assim quando a gente está tendo contato com o evangelho. A gente só vai, às vezes, pedir ajuda, pedir um auxílio, quando a gente já não está aguentando mais a dor de dente. Né? Porque você sabe que se você for ali, você vai ter que mexer muita coisa. Você vai encontrar em você muitos vícios que você está querendo deixar ali de lado. Mas que você sabe que você precisa mexer neles. Então, assim, a gente não atrasa, a gente não continua errando tanto de inocente, não. A gente dá um miguezinho, né? A gente faz um pouco de propósito, sim, no fim das contas. Com medo do dentista divino. Enfim. Aí, gente, a gente começa agora um pouquinho. Eu falei um monte de coisa, né? Mas aí agora a gente vai começar a ver de onde que eu tirei esse monte de coisa, né? E do Livro dos Espíritos. Né, do Livro dos Espíritos. Esse livro é fantástico, gente, é muito bom. Tem a questão 886, mas agora a gente vai pegar ali algumas questões que vão falar um pouco sobre essa ótica do egoísmo e da caridade. E vão falar esse estudo inteiro que a gente está conversando. Mas o que eu quero trazer para a gente ler, porque para a gente poder ler em casa depois, para vocês verem também. Eu não tirei de trás da orelha, não, tirei todo o Livro dos Espíritos, tá? E o jeito que os Espíritos apresentam é muito maneiro também. Ó, então, 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, será que não existe coisas na matéria que atraem a gente de uma forma tão forte que mesmo a gente querendo, a gente não consegue resistir, né? A gente acaba cedendo porque aquele trem lá é forte demais para qualquer um, para mim, enfim. Há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então ele está falando mais ou menos isso com a gente. A gente fala que a gente quer mudar, a gente fala que a gente quer parar de chegar atrasado, a gente fala que a gente quer parar de ter dor de dente, a gente fala que a gente quer acertar na hora de fazer o cuscuz, que a gente quer ser paciente, mas na verdade só está da boca para fora, né? A vontade só está nos nossos lábios na hora de falar, mas não está no nosso coração na hora de mudar nossos sentimentos, nossas atitudes, nossos pensamentos, né? A gente ainda é inferior e se compraz nesse, nessas paixões, né? Nessa matéria, nesses prazeres, nessas questões do mundo, né? A gente ainda não sentiu dor de dente suficiente para virar e pedir ajuda. É um pouco isso, sabe? Só que assim, os espíritos falam de uma forma mais impactante. 917, essa, gente, essa é grande e nós vamos ler ela toda, beleza? Mas nós vamos dividir ela em partes. Porque, cara, essa questão ela é pouco falada, eu acho. Ela é muito boa para ser pouco
conhecida, pouco falada, é uma questão, vocês vão ver. Qual o meio de destruir seu egoísmo? A gente estava falando, eu pulei uma questão nesse meio tempo, né? Os espíritos, eles pegam e perguntam. Dos vícios, qual é o mais radical? Né? Qual pode ser considerado o mais radical de todos os vícios? Ou seja, aquele que é a raiz de todos os vícios. Aquele de onde vêm todos os outros vícios. E aí os espíritos respondem que é o egoísmo, para a gente examinar que ele é contrário à caridade. A gente está conversando. Ele fala assim que o egoísmo anula qualquer virtude que a pessoa tenha de bom. Para entender isso, eu gosto muito da parábola dos talentos, né? A gente tem aquela parábola que a gente tem um senhor, vamos falar rapidinho. A gente tem um senhor que ele pega e ele distribui talentos para 3 servos, né? Ele vai embora e aí, já conforme sua capacidade, para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, para outro ele dá 1 talento. Vai embora. O que tinha 5 talentos, usa deles e consegue mais 5 talentos. Fica com 10. O que tinha 2, usa esses 2 e consegue mais 2. Fica com 4. E o que tinha 1, fica com medo, enterra aquele talento dele, e aí quando o senhor volta, ele devolve 1. Aí para o primeiro, o senhor volta, ele mostra os 10 talentos, e o primeiro fala, poxa, o senhor fala com ele, muito bem, você é um servo bom, você fez direitinho, você usou aquilo que eu deixei emprestado para você, favor de todo mundo, e conseguiu multiplicar isso. Né? Era bom, agora ficou bom 2 vezes. Então, isso aí, a gente vai ser feliz junto, é isso que eu queria, andou bem. Vem o segundo, você fala, poxa, ele fez menos que o primeiro, mas está muito bom também, ele deu para cada um conforme a sua capacidade, ele fala, muito bem. Ele não está tão preocupado com 2 ou com 5, ele está preocupado daquele servo pegar aquele talento e multiplicar, e usar ele em prol das outras pessoas. Ele não está contando o saldo final de talentos que ele vai ter, mas ele está querendo que aquele cara acerte. O segundo acerta também. Com os 2 que ele tinha, ele faz mais 2. Não deu para ele fazer 5, mas está tudo bem. Né? O senhor fica muito feliz e chama ele para ser feliz igual o primeiro. Agora vem o último, que o senhor já deu umzinho só para ele. Falou, não, meu filho, só faz aqui, faz só um pouquinho para mim, eu já vou ficar feliz contigo. Não precisa de muita coisa, não. Se conseguir mais um talento, já está de boa. Ele fala, ó, meu senhor, eu fiquei com medo, e aí eu enterrei esse talento, então toma ele aqui de novo. Aí o senhor fala, ó, não era isso que eu queria, não. Você não vai ser feliz comigo, não. E aí esse camarada vai sofrer. Por quê? Representa um pouco da nossa vida essa parábola, né? A gente Deus permite que a gente desenvolva algumas habilidades aqui no mundo, que a gente tenha posses materiais, sociais, pessoas ao nosso redor, como se fossem talentos, né, recursos. E aí a gente pode aproveitar essas pessoas, esse tempo, essas capacidades, esses conhecimentos, e multiplicar, ou seja, usar em prol do mundo, né? Que é isso que Deus quer, que a gente use essas coisas boas para levar para outras pessoas, e a gente vai ter multiplicado aquilo que a gente tinha de bom. E o que é enterrar esse talento? É a gente pegar e usar essas habilidades só para a gente, né? E aí, quando o senhor voltar, a gente vai simplesmente devolver para ele. Falar, ó, eu tinha tempo, tinha uma família maneira, sabia várias coisas, tinha acesso a muitos recursos, internet e tal, mas fiz nada com isso, toma aqui de volta, né? Não é o caminho legal. É o caminho do egoísmo, né? É a gente usar as coisas somente pra gente, sem se preocupar com os demais, né? Enfim, aí a gente pode pensar isso para qualquer habilidade, cara. Se você fez, sei lá, um curso para consertar ventilador, vi ele ali, já pensei. Cara, você pode usar isso para ajudar as pessoas, seja trabalhando, seja alguém que está precisando, seja num centro, uma obra social. Poxa, você tem um conhecimento maneiro. Mas se você for egoísta, você só vai usar esse conhecimento se for te beneficiar, né? Se for ser interessante para você, se for agradar alguém que você quer agradar, se for te pagar um dinheiro que você acha bom, né? Isso para tudo, né? Para cozinhar, para dirigir, para qualquer coisa, para o nosso tempo, né? Se a gente for egoísta e usar aquilo só para a gente está enterrando isso que Deus emprestou para a gente por um tempinho, ou permitiu que a gente desenvolvesse.
Então, aí a gente tem, então, do ponto de vista espírita, esses dois nortes. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como, então, vencer o egoísmo, esse grande desafio nosso. E aí vem a resposta, que a gente vai ler junto. Ó. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Isso é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave para o progresso moral. A gente lê isso, a gente pensa, eu penso em duas coisas. Uma coisa, principalmente, evangelização. Evangelização da criança, evangelização do jovem, né? Porque a criança, ela é aquele terreno, vamos dizer assim, que ainda não deu tempo dos espinhos crescerem, né? Se você jogar a sementinha ali, não deu tempo de ter espinho, ela ainda não está cheia de valores materialistas, desejos materialistas, sonhos, comparações, ambições. Ela ainda não desenvolveu isso. Então, essa concorrência, a mensagem de Deus não vai ter ali no coração da criança. Então, a evangelização da infância é muito importante. O jovem também, né? Porque ali aí já é o momento que os espinhos estão querendo crescer. Depois não é tarde demais ainda não, mas já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Porque ali já está cheio de outras ideias. Às vezes a pessoa vai ter que capinar os matos para achar um terreninho para plantar a semente, né? Enfim. Então, quando a gente lê falando dessa educação, eu penso primeiro na evangelização. Mas a gente não pode pensar só na evangelização do outro, né? Isso é algo importante. Sempre que a gente lê alguma coisa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o primeiro reflexo que a gente tem é pensar no outro, pensar em alguém que precisava ler aquela mensagem. Mas quem que está lendo? Eu. Então, quem que será que precisa ler essa mensagem? Eu. Né? Então, se eu estou lendo isso daqui, eu falo, poxa, como será que eu posso, então, buscar essa educação? Como é que eu posso me desenvolver nisso? A gente pode fazer o paralelo com outras coisas, né? Como é que a gente faz quando a gente quer aprender um idioma? A gente lê sobre, a gente lê coisas naquele idioma, a gente escuta conversas naquele idioma, a gente frequenta locais em que ele está sendo falado, né? A gente se expõe àquilo. A gente não espera aprender, sei lá, chinês. Ah, vou botar o livro aqui chinês e falar, estou aprendendo chinês, hein, galera? E aí uma hora o conhecimento vai entrar em mim, porque eu falo que estou aprendendo chinês. Não, preciso me expor a isso tudo, né? Músicas, conversas, leituras, ir para a China, quem sabe, né? Para eu conseguir desenvolver essa minha educação. Mesma coisa o nosso entendimento da lei de Deus, né? A gente precisa se expor a isso. A gente precisa estar sempre lendo, precisa frequentar lugares que a gente vai ouvir sobre isso, falar sobre isso, tentar viver isso. Quando a gente erra, a gente tentar acertar nessa direção, né? Então, é esse tipo de educação que a gente tem que tentar desenvolver na gente. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, quando se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Olha que legal. Muito tato, muita experiência e profunda observação. Lembra que a gente estava falando sobre a gente não repetir sempre os mesmos erros? Ou então, quando a gente faz errado, a gente tem que, opa, peraí, como é que é o certo? Né? A gente não basta errar, a gente tem que errar, mas a gente tem que estar analisando, né? Ele coloca até como arte, né? Com muito tato, muita experiência e profunda observação. A gente precisa se dedicar a realmente querer acertar. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste possuir conhecimentos, né? Que é o que a gente estava discutindo um pouquinho no começo. Só a teoria não basta, né? A gente precisa de um pouquinho disso tudo para a gente desenvolver essa arte, né? Por isso que a lei de Deus é um pouco mais parecida com cozinhar ou com tocar piano do que com um manual, né? Que é mais parecido com uma arte do que com uma teoria. Faça-se com moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se há naturezas refratárias,
Muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam o cultivo adequado para produzir bons frutos. A gente acha às vezes que, igual a gente está falando, não, já estou perdido, não tem jeito, minha educação já foi para o espaço. Não. Se a gente realmente se dedicar, né, se a gente realmente quiser, se expuser a esses ensinamentos, a gente vai ver que muitas vezes não é que a gente é refratário, a gente é que não estava buscando do jeito certo, na intensidade certa, né? Agora é o finalzinho. O homem deseja ser feliz. E natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. É isso aí. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, aí ele vai sair falando, né? Então, olha, a gente está sempre trabalhando para ter uma vida um pouco melhor aqui na Terra, e a gente está sempre tentando remediar os problemas que impedem essa nossa felicidade. Quando a gente entender que o egoísmo faz isso tudo, aí olha a lista que ele vai falar, a gente vai virar os nossos esforços contra o egoísmo. Ó, quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, a que a cada momento o ferem, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. É a dor de dente, né, que a gente estava conversando. Né? Quando a gente está aqui sentindo a dor de dente, na hora que a gente perceber que a gente, poxa, é o egoísmo mesmo, não tem jeito. Né? Na hora que a gente realmente estiver convencido disso, aí a gente vai voltar os nossos esforços contra ele para a gente realmente conseguir mudar. Né? Isso é interessante porque a gente tem que olhar para nós e ver que a gente está nesse processo ainda muitas vezes. Né? A gente ainda não está 100% convencido. Né? A gente gosta de viver a lei de Deus e tudo, mas a gente ainda gosta muito dos prazeres da matéria. Então a gente quer viver um pouquinho da lei de Deus, mas também quer continuar um pouquinho com os prazeres da matéria. Só que assim, enquanto a gente continuar apegado na matéria, é uma certeza que a gente vai sofrer. Né? Enquanto a gente quiser para a gente e não para os outros, ou seja, enquanto a gente for egoísta, a gente ainda vai estar cultivando esses problemas todos aí que ele falou. Né? E assim, e como é que eu vou me convencer disso? Cara, é aquilo que a gente precisa ir analisando essas nossas atitudes, esses nossos sofrimentos, para que a gente consiga ter essa motivação para realmente tentar vencer o nosso próprio egoísmo. Né? Mas isso é algo que vai vir com a nossa experiência, com a nossa reflexão. Né? O convite que a gente tem que eu acho que é legal a gente fazer, que a gente consegue resolver, é aquilo que depende da gente agora. Agora, eu não consigo virar e falar assim, eu vou detonar meu egoísmo. Vou assim, fazer um projeto em 4 anos e não serei mais egoísta. Não dá. Não consigo fazer isso. Mas o que eu consigo fazer hoje? Poxa, eu vou me dedicar a analisar os meus erros, a realmente identificar isso e falar, realmente, a me convencer cada vez mais de que esse egoísmo que eu ainda nutro em mim é a causa do meu sofrimento. Né? Enxergar isso, construir em mim essa educação, o que ele põe, ó. Opa. Com muito tato, muita experiência e profunda observação. A gente tem que ir tendo esse compromisso com essas coisas para a gente ir nos educando. Né? A gente também não pode pensar, os outros vão me educar. Não, eu vou me expor a isso, vou refletir nas minhas atitudes, vou buscar esse meu autoconhecimento,
né, que a gente tanto fala aqui na doutrina espírita, para eu ter essa motivação, para eu conseguir, para eu realmente buscar essa ajuda e querer sair desse lugar que eu me encontro nesse momento, né? É um processo de convencimento de nós mesmos, né? Mas a gente só vai conseguir mudar se a gente perceber, né? E para a gente perceber, a gente precisa analisar toda hora, o tempo todo. E é por isso, né, que existe a questão 919, que é perguntado, né? Qual o meio prático, então, que a gente tem para vencer essas más inclinações, né? Para a gente vencer isso aí tudo. É uma questão muito conhecida, essa sim é conhecida. Aí vem aquela resposta, né? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Bom é que a resposta não para por aí, porque vem um comentário de Santo Agostinho, ele explicando, falando o seguinte, olha, quando chegar no final do seu dia, você deita e olha para as suas atitudes. E aí você vai ver se aquilo que você fez foi bom ou ruim. Mas toma cuidado, porque assim, quando você... Vamos pegar aquele exemplo. Quando você olha por que você foi sem paciência com uma pessoa, por exemplo. Na hora que você for fazer esse raciocínio, você vai pensar, mas eu estava cansado. Mas ele fez sem paciência comigo primeiro. Pô, mas fulano também é mal grosso, mereceu, né? A gente sempre justifica os nossos próprios erros. Então, o que ele sugere para a gente fazer? Assim, olha, a gente é meio ruim para julgar nós mesmos. Mas sabe para que a gente é bom em fazer? Julgar o outro. Então, imagina que é uma outra pessoa fazendo aquilo, né? Imagina que outra pessoa foi sem paciência com aquele indivíduo. Você fala, tá certo? Não. Você não fica justificando quando é para o outro. Você fala, então faz isso. Usa, né, já que a gente é tão bom em julgar o outro, usa essa medida para julgar você mesmo. E aí você vai ver, você vai conseguir computar no final do seu dia e ver se a soma das coisas que você fez foram boas ou ruins. E ter uma medida mais realista do bem e do mal que existe em você. Então, ele traz essa dica muito prática que a gente consegue fazer. Que eu acho que é assim, gente, encerrando, a gente não consegue ter esse compromisso de falar assim, não, eu vou acabar com o meu egoísmo, vou ser perfeito a partir de amanhã. Não. Mas a gente consegue criar esse compromisso de, poxa, cada dia eu vou olhar para as minhas próprias atitudes e pelo menos identificar o que eu fiz de certo e de errado, né? Se eu vou conseguir reformar aquilo que eu fiz de errado, aproveitar aquilo que eu fiz de certo, vai depender de mim, né? Mas o primeiro passo é eu reconhecer isso. E o Santo Agostinho coloca essa ideia para a gente se conhecer precisamente. Porque se a gente for levando as coisas no automático, a gente vai simplesmente errando, reclamando da lei de Deus, falando, nossa, mas eu já estou lendo isso aqui pela 50ª vez, eu não consigo fazer, né? E vai levando a vida no automático. Então fica para nós esse convite, né? A gente lê a questão 917 em casa, que ela é muito boa, e da gente ir tentando fazer essa reflexão para a gente aproveitar mais a receita, né? Porque isso é uma coisa que a gente também não pode reclamar, né? Deus dá para a gente várias e várias e várias chances, né? Quantas a gente precisar. E ele dá pessoas que ensinam, ele dá novas oportunidades, ele dá ingredientes diversos, né? Então, a gente está aqui realmente nesse mundo para aprender. E a gente não pode reclamar de falta de oportunidade. Beleza, gente? Então, essa nossa mensagem de hoje. Vamos deixar esse convite para ler o Livro dos Espíritos, principalmente essas duas questões, beleza?